Olá, queridos, queridas, queridezas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Eu passei muito bem, que bom, obrigado por perguntar. Começando mais um programa às 14h, comigo Julinhares, Laís Kichler também, daqui a pouco ela aparece aqui para falar com a gente sobre assuntos importantíssimos. Hoje a gente vai falar aqui no programa às 14h sobre relacionamento abusivo. Atenção, esse é um assunto muito delicado. A coach Camila Custódio vai estar aqui para falar para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto, relacionamento abusivo. E também recebemos hoje Melissa Azevedo, ela que é advogada, e ela vai falar sobre indenização por traição. Atenção, você que gosta de trair ou que já foi traído ou traída, muita atenção que o assunto é sério, hein? Com Melissa Azevedo, daqui a pouco no programa às 14h, comigo e também com a Laís Kichler. Falar sobre traição é um assunto que mexe muito com o nosso emocional, né? E você sabia que se você já foi traído ou traída, você pode pedir indenização por danos morais? Gente, é possível mesmo um juiz condenar uma esposa ou um marido a indenização, né, por danos morais porque foi traído ou traída? Bom, isso é o que a gente vai descobrir hoje com a nossa advogada especialista em direito de família, Melissa Azevedo, que vai contar tudo pra gente sobre isso. Traição, né? Quem nunca? Não sei. Se fui, não me conte. Não sei também. Quero saber. Se fui, não me Deus conte. me livre. Tudo bem. Não, ou melhor, me conte, né? Que eu pedi indenização. Como é que é, Melissa? Explica isso. Primeiro, boa tarde, pessoal de Boa casa. tarde. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Então, a indenização é um assunto bem complicado ainda no direito de família. Se vê indenização em vários segmentos do direito, mas no direito de família ainda é um pouquinho mais complicado. O que é uma indenização em si? A indenização, ela é uma forma de monetizar um sofrimento. É um sofrimento psicológico, emocional, para a imagem da pessoa. E vemos aí nesses casos de negativação indevida, que a pessoa tem seu nome negativado e não estava devendo efetivamente. Acontece bastante. Acontece. Ou um caso de assédio no trabalho, também cabe uma indenização. Em vários segmentos tem indenização. Mas e no direito de família? Isso é uma coisa A indenização moral, no exatamente. caso, né? Começou a aparecer com o divórcio. O divórcio com a traição, enfim, né? Cabe o pedido. Uma coisa sobre o direito, a gente pode pedir basicamente tudo no processo que a gente quiser, mas... Não sabe se vai ser deferido, né? Exatamente. Mas o que estava acontecendo nesses casos muito não cabe indenização por traição, porque é uma coisa que acontece, é corriqueira. Infelizmente, hoje a traição é corriqueira. Mas houve vários casos que teve o deferimento da indenização por danos morais, contudo são os casos que é julgado mais grave. Como situações que vão a público, Facebook, WhatsApp. Vexatório. Exatamente, situações mais vexatórias que não é uma simples traição. São fatos gravosos que agravam a situação traição. Que constrange a outra pessoa que foi Exatamente. traída, né? Então, nesses casos, o judiciário vem entendendo com muito mais facilidade que é cabível a indenização por danos morais. Porque afronta a imagem, afronta o emocional. Ocorre que nos casos de simples traição, não tem tido esse deferimento desse pedido. As coisas, no caso, que ninguém descobre. Exatamente. Vou citar um exemplo que eu ouvi na Voz do Brasil, hein? Na Voz do Brasil eu ouvi faz pouco tempo. De um casamento que terminou, né, eles separaram e tudo, mas depois a esposa conseguiu provar que o marido dela, eles tinham uma empresa grande, que o marido dela traía ela com a secretária e todo mundo da empresa sabia. Isso a constrangeu, deixou ela muito mal emocionalmente. Após a separação, divisão de bens, ela foi lá, entrou com um processo de indenização, ela ganhou R$100 mil. E ele foi obrigado a pagar, ou seja, passou na Voz do Brasil isso, porque ela realmente estava sendo humilhada. E todo mundo sabia da empresa que ele estava traindo ela. Então, ali a gente já tem um Ou grande até exemplo. o caso de algumas celebridades agora, tem um cantor famoso que teve um relacionamento com uma garota e descobriu que a criança que era da garota, na verdade, era do cunhado. Soube dessa história? Isso, acho que cabe uma indenização. Cabe. Porque aí se trata de uma criança que ele achou que era filho dele, né?
É um caso de traição que se tornou muito mais gravoso. Não foi aquela situação que foi descoberta e separaram, que ficou entre o casal. Então, situação que está ali entre o casal, por mais que se sinta uma dor, ainda entendem que não cabe. Certo. Mas é uma situação que eu acho que cabe ponderação, claro, porque a gente não pode transformar Qualquer coisa em indenização. Exatamente. E tem que ter provas, exato? Não Também tem que ter provas. Tem que ter provas. E não pode se pensar em usar o judiciário como uma forma de ter um lucro. Ganhar porque dinheiro, né? Eu vou isso- processar todo, pedir Isso indenização, foi o que hein? aconteceu muito com empresas de telefonia, de banco, nessa questão do consumidor. Tanto que antes indenizações na área do consumidor eram muito maiores. Hoje passa um perrengue com uma empresa e ganha nada de indenização, basicamente. Então não se pode fazer isso com o direito de família. Mas uma coisa que eu tenho acompanhado no escritório e tentando desenvolver um pouco é que a dor da traição, de descobrir uma traição, psicologicamente falando, por mais que não seja psicóloga, mas a gente vem acompanhando e vem lendo muito sobre isso, estudos nesse sentido, é a segunda maior dor que um ser humano pode aguentar. Ah, sim. A primeira seria a perda de um filho. A segunda é descobrir uma traição. Então, se Acho essa que tudo abalo segunda... emocional, né? Se essa segunda maior dor que uma pessoa pode sentir, como que a gente pode classificar em é gravoso ou não é? Claro. É que isso que tá complicado agora no judiciário. É que imagina só, você convive com uma pessoa, né? Você tá ali, você divide tudo, teu travesseiro, a sua comida, tudo com a pessoa, as suas alegrias, suas dores, os seus medos, e de repente a pessoa te trai É uma com quebra de outra. lealdade. Nossa, é muito dolorido. Então, no caso, o judiciário, ele entende mesmo que traição pode ser indenizável, dependendo dos casos. Sim, ele entende que pode ser indenizável. Porque, na verdade, o que é o conceito para... O que é que precisa para haver o dever de indenizar? Seja cometido um ato ilícito que gere um dano emocional, físico, moral, enfim. Havendo isso, é passível o dever de indenizar. Então, cabe o pedido, é plenamente cabível o pedido, e daí vai do judiciário mesmo analisar a situação e ponderar se é um caso que foi muito mais gravoso, ou se realmente a pessoa sofreu tanto que às vezes vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, afeta muito. E o que é um fato mais gravoso? São essas situações de vazar na internet, ou como traição dentro da família, né? Acontece muito, ou dentro do local de trabalho, enfim, essas situações. Se o judiciário vê que é um fato muito gravoso, claro, a indenização vai ser bem maior, como foi esse caso que você citou dos 100 mil. Mas eu ainda entendo que tem que ser analisado também essa situação quando eles não são tão gravosos, que é a simples traição, né? Porque realmente, se tu é traído uma vez, num futuro relacionamento, sempre vai estar ali desconfiando do outro. Ah, é triste isso, né? Então, Você, como profissional que você é, na sua área, você poderia dizer se você é contra ou se você é a favor a essa indenização por danos morais por conta de traição? então, eu acho que abre um precedente para você conversar sobre o relacionamento dentro do processo. E a gente não está, nesse momento, conversando muito sobre isso, porque as pessoas chegam ali no processo e está todo mundo muito abalado. Então, a culpa é tua, não é minha. E no caso de falar sobre traição, teria que se entrar um pouco nessa questão. Falar sobre como era o casamento. Eu tive clientes que eles chegaram ali e admitiram que tinham traído mesmo. Mas eu chegava em casa, não tinha comida, tinha pão mofado. Eu deixava dinheiro para pagar as contas de casa e a pessoa ia lá e comprava chocolate, comprava comida boa, escondia de mim e eu não podia comer. Então, chega num casamento desse, a pessoa Dá vontade de chorar, né? a pessoa tá numa situação ruim, daí encontra o abrigo na outra pessoa. Então, a gente tem que ponderar muito cada situação. Eu acho que a simples traição deveria ser passível de indenização muito mais frequente do que é, porque causa uma dor. Mas, claro, tem que se discutir um pouquinho o que aconteceu ali dentro Tem do que ver o que casamento, está acontecendo, né? Entre quatro paredes. Você disse que pode haver dever de indenizar, é necessário um ilícito. O que Um é ato esse ilícito. ilícito no caso da traição? O que é isso? Então, antigamente existia o crime de bigamia. Não é bigamia, não é o adultério, não é isso. No Código Civil, eles falam ali que o casal ele tem o dever de fidelidade recíproca. A partir do momento que você infringe uma norma civil, que no caso a traição afeta a fidelidade recíproca, então é um ato ilícito. Esse ato ilícito, a traição seria um ato ilícito por atingir a fidelidade recíproca.
tendo a traição, é passível de indenização. Você vê como tem muita gente que não sabe, não se informa ou não desconhece até a própria, que existe isso, né, no judiciário, e às vezes sofre tanto, gasta com psicólogos, às vezes tem perdas irreparáveis e nunca soube que poderia ter essa ajuda. Particularmente, eu não digo nem só uma questão de indenização, mas isso minha opinião como advogada, toda vez que existe uma traição, pelo menos a parte pagar um tratamento psicológico para outra, um acompanhamento, um número X de sessões para trabalhar essa situação, porque querendo ou não causou um prejuízo, né, emocional. Então talvez não uma indenização, mas esse apoio para se redimir um pouquinho, né? Mas a gente está aqui justamente para isso, né? Para a gente, nós como apresentadoras, que trabalhamos com a comunicação, fazer essa ponte entre a pessoa que de repente não tem tanta consciência, até nós, a gente está descobrindo coisas que a gente não sabia aqui. Poderia ter pedido indenização há 10 anos. Olha só. Nem sabia E disso. essa é a nossa missão, de estar aqui, ser a comunicação entre ela, que tem o conhecimento, entre quem não tem o conhecimento. Então, essa é a nossa função, a nossa missão. Gente, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto ou qualquer coisa relacionado, né, direito de família, Melissa atende vocês. Pode procurar no Instagram, não é, Melissa? Exatamente. No Instagram ela é @advogada Melissa Zev. E lá a gente fala bastante sobre direito de família. Pode mandar direct, Pode mandar direct. Ela atende todo mundo. E tem vários videozinhos também lá explicando, né, Melissa? Tem videozinhos. Que bacana. Vou pensar de quem que eu vou pedir indenização. Tô brincando, não é Tô assim com medo também. que peçam indenização de mim agora. Por favor. Melissa, muito obrigada. Até o próximo bate-papo. Muito obrigada novamente por esclarecer nossas dúvidas. Volte sempre. Obrigada. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372 2364 e agende seu horário. Entre bilhões de pessoas no mundo, não existe um olhar igual ao seu. Ele é único. Por isso, o Spa das Sobrancelhas tem uma técnica exclusiva para criar o design de sobrancelhas perfeito para você. Spa das Sobrancelhas. Pode confiar de olhos fechados. Olha só, presta bastante atenção porque agora o assunto é sério. A gente vai falar sobre relacionamento abusivo. Até que ponto a gente acha que isso pode ser amor? No momento você pode estar vivendo um relacionamento abusivo e você não sabe. Com a gente hoje para conversar sobre o assunto, Camila Custódio, ela que é coach, terapeuta e vai falar mais a fundo sobre relacionamento abusivo. A gente vê de fora, né, Camila, os relacionamentos, nós que estamos em relacionamentos saudáveis, a gente costuma enxergar relacionamentos conturbados. Muitas vezes as pessoas que estão nesse relacionamento não enxergam nada sobre isso. Exato. E hoje vamos falar sobre isso então e como a gente pode entender que um relacionamento é tóxico ou abusivo. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, gurias. Adoro estar aqui com Bem-vindo vocês. de volta. Aliás, a Camila já faz parte quase do nosso programa. Da família já. Da família, a gente Adoro. adora receber você aqui. Eu sempre. também adoro vir aqui, principalmente para falar de um tema Isso. pós-Dia dos Namorados, né? Então aí foi só amor. Então o Dia dos Namorados foi só love, né? A questão é qual é o tipo de relacionamento que eu tenho. E isso que a Ju trouxe é bem importante, porque a maioria das pessoas não sabe identificar se elas estão num relacionamento saudável, né? Até porque as pessoas oscilam, né? E altos e baixos fazem parte de um relacionamento. Um relacionamento tóxico ou um relacionamento abusivo, porque eles são diferentes, tá? E a pessoa que vive esse tipo de relacionamento, ela não consegue identificar e ela tem muita dificuldade para sair dele.
Por que, Camila, é tão difícil a pessoa perceber que ela está num relacionamento desse nível? Na verdade, eu gosto de falar muito sobre a cultura. A gente tem uma cultura que romantiza o relacionamento abusivo. Nossa, muito. O relacionamento tóxico. O exemplo mais clássico, e isso vem, né, eu sou mais velha que eu posso falar, isso vem desde os livros infantis, né, do posicionamento do papel do homem na relação. Não que os relacionamentos abusivos não existam também por parte das mulheres. Né? Acho que é importante a gente pontuar que, como mulher, também a gente precisa ter maturidade, autoconhecimento serve para isso. Né? Da gente identificar que a gente também carrega traços tóxicos nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento, né? Mas, em geral, isso é mais relatado e mais presente nos homens, certo? Então, assim, a gente vem de uma sociedade que romantiza o ciúme. Que ciúme é sinal de que amor, de que gosta, é uma prova de amor, de valorização. E que se a pessoa não sente ciúme, ela não te ama. Já ouvi isso. Então, assim, começa por aí. O exemplo mais clássico é o ciúme. Por que as pessoas acham que o ciúme é a coisa que define o amor? As pessoas ainda dizem assim, mas um pouquinho de ciúme é bom para apimentar a relação. Gente, ciúme e sempre será, que bom que está se desmistificando esse sinal de insegurança, né, de fragilidade emocional, de autoestima fragilizada. Agora, o ciúme é um sentimento comum, todos nós vamos sentir ciúme. Normal, a questão tem a sua é o que dosagem, fazer com ele. Agora, não dizer que ciúme é bom. Né? Então, quando eu estou num relacionamento saudável, eu consigo falar que eu sinto ciúme, né, e dizer para o outro, né, autocrítica, olha, aquela situação ali, eu fico enciumado, eu fico enciumada, eu não gosto. E aí tu expressa isso e o outro recebe, tenta resolver para amenizar. Por que fazer se gera ciúme, né? Então, não precisa. Então, aí tu resolve. Né? No relacionamento tóxico, o companheiro ou a companheira que sente ciúme já fala. E aí já começa, através da sua insegurança, mudar o seu comportamento e monitorar sutilmente o comportamento do seu parceiro, né? Ou da sua parceira. No relacionamento abusivo, e é uma linha tênue, né? Dentro da diferença entre um e outro. No relacionamento abusivo, a pessoa já verbaliza, expressa que está com ciúme e ainda faz o outro se sentir culpado, né, pela situação, como se o outro estivesse provocando o ciúme, e aí passa a entrar numa agressão verbal, e aí dessa agressão verbal pode evoluir para um ciclo de violência, onde há também agressão física. Então, é uma linha muito tênue. Então, para equiparar a diferença entre um relacionamento tóxico e abusivo, você usa os ciúmes mesmo para você identificar eu acho que é o primeiro, o primeiro pilar. Exatamente, o primeiro pilar, porque é o que os casais mais relatam, né? E aí também tem a questão da cultura das séries, a gente falou assim, né, dos livros, né? Tem os livros infantis, né? Princesa Resgatada, e ele demonstra o seu amor, né? E os filmes que a gente tanto ama, romântico, exatamente. Né, aí, assim, os filmes, aí tem toda a nossa cultura, que vai desde de séries para adolescentes, aí a gente pega lá, por exemplo, Crepúsculo, né? Nossa. Crepúsculo a gente acha assim, ai, como maravilhoso o Eduardo lá e a Bella. Possessivo demais. Cara, ele invade o quarto dela, não é só porque ele tem superpoderes, mas é um controle, entende? Ele precisa de um controle. 50 tons de cinza. Exato, 50 tons de cinza, o poderoso Christian Grey, que as mulheres tanto admiram, porque ele faz tudo pela frágil Anastácia. Não, é um relacionamento abusivo também. Grey's Anatomy, uma série que eu amo, que eu acho maravilhosa. Eu, como terapeuta, levei um tempo, inclusive, para identificar durante as temporadas que aquele relacionamento era abusivo da Meredith com o Derek, né? Então, a gente tem vários exemplos e cases de coisas que a gente gosta e vê e romantiza isso. E a nossa cultura vai perpetuando esse relacionamento. Camila, eu já vivi, eu acho que todos nós já tivemos um relacionamento abusivo. Graus, sim, a gente identificar. É muito comum. É muito comum. Sim. Eu já vi um relacionamento que a pessoa era muito mais velha do que eu e que ela era uma pessoa que, tipo, ela podia sair, ela saía com os amigos, mas ela não queria que eu saísse com as minhas amigas. E eu fui entrando nessa e, tipo, e não percebia. Até que um dia minha mãe falou, nossa, o que você está fazendo com você mesmo? Por que ele pode sair, por que você não pode sair? Por que ele pode fazer as coisas e você não pode? Isso é relacionamento tóxico ou abusivo?
ele migrou do tóxico para o abusivo muito rápido, pela tua fala, né? E tinha também essa questão de se fazer de vítima. Sim. Porque coitado de mim. Você é culpada, né? O outro faz uma manipulação onde você é culpada por despertar determinados sentimentos no outro. E eu ia trabalhar, a pessoa me mandava mensagem no trabalho e falava... Nossa, eu tô em casa sozinho, é domingo, mas eu trabalhava domingo. Eu tô em casa sozinho, no domingo. Sim, você me deixou aqui sozinho. Ele é a vítima, né? Se fazia de vítima, mas alguém tinha que trabalhar em casa, né? E eu demorei para perceber isso. Até hoje eu tenho um certo trauma, não tem problema nenhum de falar, né? Eu tenho um certo trauma de relacionamento por causa disso. Sim, porque deixa uma sequela, exatamente esse relato. Super importante a Ju falar sobre isso, justamente para a gente dar aquele alerta de que conversar e se abrir, principalmente para outras mulheres, é o passo principal de ajuda, não é, Camila? Com certeza, de ajuda. E outra, assim, existe um tripé de um relacionamento saudável. O que é esse tripé? É o respeito, a comunicação e a confiança. Se um desses fatores, né, estiver fragilizado, a gente está migrando do relacionamento saudável para o tóxico e do tóxico para o abusivo. Tá? Não existem relacionamentos perfeitos. Mas o que é um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável é aquele que não fere a liberdade do outro e que a gente não tenta mudar o outro. E nem se sentir não a gente dentro do nosso corpo. Exatamente, né? as pessoas perdem a sua identidade, a sua autenticidade, e isso é muito complicado, sabe? Em prol do outro. Não, mas é que ele não gosta. E aí, assim, ele não gosta, então tu não faz. Uma coisa que outra, a gente vai se moldando nos relacionamentos. E aí, por isso que o diálogo é muito importante. Então, se isso não faz bem, a comunicação, né? Se isso não faz bem, o outro reportou, tem autocrítica para ver que não é legal, eu não vou fazer. Agora, daqui a pouco, eu não estou fazendo uma série de coisas porque o outro não gosta. Deixando de viver, perdendo a tua identidade, a tua autenticidade. Exato, e a gente entra, pelo menos eu, na época, entrei numa espécie de depressão. Eu fui ver depois que eu já estava bem mal, assim, que eu já não tinha mais vontade de me alimentar, não tinha mais vontade de sair. Eu me achava feia, a pessoa me dizia que eu tinha que mudar algumas coisas. Que ninguém vai te querer desse jeito. Um monte de coisa. A pessoa me falava o seguinte, olha só, eu nem sei porque eu tô com você, porque eu mereço coisa melhor. Me falava isso, eu aceitava. E eu Mas a fiquei fragilidade emocional, Ju, que né, te agradeço, é muito bonito a partilha, embora dolorida, mas é isso que a gente precisa. Não, mas nem não é mais, eu já superei. Que bom que tá curada, que bom. Mas assim, superou, mas tu disse, ficaram sequelas. Tem traumas. E muita gente é assim. E como que a gente faz para conversar com uma pessoa que não sabe que está num relacionamento tóxico ou abusivo? Como a gente chega para falar com essa pessoa, essa vítima? Então, é muito importante a gente ouvir os familiares e os amigos, né? Porque são as pessoas que te sinalizam, principalmente quando ela já te conhece. E aí tem muita diferença entre tu receber um pitaco no teu relacionamento, que ninguém quer, total. E outras é a gente ter pessoas de confiança, tipo, nunca falei nada pra Laís. Mas se eu estou falando, fica atenta, amiga, entende? Olha só, você estava com brilho no olhar. E é muito fácil que a pessoa perde o brilho no olhar. Ela não se comporta mais da mesma forma. Ela deixa de ser ela. Então, geralmente, quem dá o toque, primeiro, são os amigos mais íntimos ou a própria família. Então, essa pessoa, às vezes, não, mas é porque ele gosta de mim. E aí, de novo, eu reforço a questão da sociedade que romantiza o relacionamento abusivo e da nossa cultura. Faz pouco tempo, é uma questão recente, teve um seriado que fez o maior sucesso no Netflix, que foi o You. Maravilhoso. Né? Seriado maravilhoso. Um psicopata. Exatamente. E o que as mulheres estão tão carentes que elas entendem que isso é amor. O homem que faz tudo por você é cuidado. Imagina, ele está hackeando meu telefone, ele está vendo as minhas conversas, e ele faz tudo, ele influencia meus amigos, ele está sempre presente, né? E o quanto isso é tóxico. Inclusive, a própria série teve que fazer uma campanha com o próprio ator, né? Para dizer que não, isso não é amor, isso é cilada. E ele fez, inclusive, porque no Brasil é onde tem o maior número de casos de relacionamento abusivos, pelo menos registrado, porque ele vai evoluir para um feminicídio, né? Sim. Ou para um homicídio, enfim. E ele, inclusive, fez uma campanha em português para dizer que isso não era amor, que isso era cilada. E que o personagem dele, ele fez uma campanha bem forte no Twitter, era um psicopata, que não era um homem que amava
né, a personagem. Ele viu, não, que ele era um psicopata, que era o comportamento dele era completamente psicótico. Eu queria, na verdade, nós todos queríamos estender esse assunto, principalmente para falar sobre o relacionamento abusivo e tóxico, de que vai muito além do homem e mulher, né, casais, relacionamento afetivos, né, amantes, vai muito além. A Família tem um relacionamento abusivo. Vamos limitar primeiro só nisso, porque é muita coisa para falar. E eu queria que você desse esse alerta, Camila, você como terapeuta que deve constantemente ver casos assim, qual o primeiro passo para a pessoa que está nessa situação perceber o que está assim, para sair dessa cilada? É uma questão assim de autoconhecimento, então a gente precisa, só um pouquinho, eu estou deixando de fazer coisas que eu gostava de fazer. Eu já não estou, o relato da Ju, né, competências, habilidades e técnicas que eu tinha, eu já não estou valorizando. Eu me senti inútil. Chegou uma época que eu falava, se o cara tá falando isso, ele tá com o cara com quem eu divido, né, as minhas coisas, Sim. Né, o meu salário do mês, o meu pão, o meu travesseiro, tá falando isso, então tem alguma coisa errada comigo. Pera e lá, aí, né? Aí, tipo assim, aí chegava um momento que você ficava frágil e você chorava. Sim, A mulher chora, eu sim, choro, eu chorava. E ele falava assim, meu Deus, deixa de ser criança. Ou seja, ele me colocou no fundo do poço e dizia que eu era criança. E falava, meu, deixa de ser criança, assim, eu não te quero. É que você precisa reconhecer que, em primeiro lugar, sozinho é muito difícil a gente sair disso. Precisa, sim, de ajuda profissional, para que você possa se empoderar emocionalmente para fazer uma escolha de sair dessa relação. Tá? Começar a dizer não, né? E parar de dizer amém para tudo que é feito. Então, assim, é muito fácil quando você está aberto ao feedback dos seus familiares ou dos seus amigos, entendeu? Olha só, você está deixando de fazer. Então, a pessoa precisa exercitar autocrítica e autoconhecimento. Ela vai perder a vitalidade, a energia para a vida, inclusive. Porque o relacionamento abusivo, o tóxico, ele tem respaldos, né, e impacto na tua vida profissional, na tua saúde financeira, né, não só na tua autoestima. Camila, e pode ser considerado um crime? Quando ele evolui do tóxico para abusivo, muito possivelmente, né, ele vai entrar num ciclo de violência onde vai, sim, ter um crime, né? Onde a pessoa vai precisar registrar um boletim de ocorrência para se preservar, entendeu? Pessoas de uma que pegam agressão. Seus bens, né? Exatamente. Que é que assim, as pessoas entendem como relacionamento abusivo aquilo que é agressão física. E ela não entra direto na agressão física, muito pelo contrário. O parceiro abusivo, né, o abusador, ele é extremamente carismático e perfeito. Né? Depois é que a gente vai conhecer o outro lado dele. Então, a primeira coisa que acontece é o resgate emocional que precisa ser feito. Porque a pessoa fica num nível de fragilidade onde ela está sendo abusada todos os dias emocionalmente. E aí ela não tem poder para sair daquela situação. E aí o abuso emocional, psicológico, né, vai para um abuso físico. Fato. Camila Custódio hoje com a gente, falando então um pouquinho mais sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Eu preciso te agradecer muito pela sua presença. A gente queria poder estender essa conversa por mais e mais. E é importante. Muito. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar o alerta assim para as pessoas, para você mulher que está aí do outro lado, está se sentindo diferente, está se sentindo triste dentro da sua relação, faz o seguinte. Conversa com a nossa terapeuta aqui, Camila, ela pode atender você. Conversa com um amigo, conversa com um familiar, conversa com alguém que está perto de você e que você tem confiança, não é? Busque ajuda. Busque ajuda. Camila, você atende também no consultório emocional? Isso, consultório emocional. O pessoal pode entrar lá no Instagram, mandar um direct, né? Eu tenho, inclusive, tá vindo muita demanda essa semana, né? Muito forte. Se fala de amor. Exatamente, se fala de amor. Mas o que é amor? O que eu vivo será que o que eu vivo é amor de verdade? Ou eu estou romantizando um ciclo de abuso emocional e não sei? Vamos sair um pouquinho da frente da TV e vamos viver a vida real. Vamos viver a vida Ju, real. muito obrigada pelo seu relato. A gente sabe o quão é difícil. Por mais que você já está na fase da superação, a gente sabe que tem muitas mulheres que é muito difícil realmente falar sobre isso. Foi muito difícil. Vergonhoso, né? Sente vergonha. Foi difícil mesmo, assim, de sair disso. Nem sei como que eu saí, sei como eu consegui força para sair. Mas hoje eu olho para trás e falo, meu Deus. O que é que eu estava fazendo? E coisas melhores virão, sempre. Com certeza. Por isso que a gente precisa se tratar para estar saudável para um próximo relacionamento e viver o amor na sua plena. Obrigada, Camila. Até a próxima. Eu que agradeço.
Muito bem, acabou, que pena, hora de ir embora. Hoje o programa estava muito bacana, a gente aprendeu tanta coisa interessante. Bom, agradecendo aí todos os nossos apoiadores, a Use Liverpool que veste a gente, nesse caso não me deixa passar frio, né? Porque olha o meu casaco de plumas, de pelinhos, de penas, enfim, adoro. Também o apoio de Espadas Sobrancelhas, o apoio de Andréa Mendonça, Estúdio de Beleza e também do nosso cenário maravilhoso que fica por conta da Madeira Estofados e Colchões. Ó, pra você, um bom resto de sábado, um bom final de semana, aproveite bastante para descansar, pra ficar com a família, com os amigos, enfim, e curtir esse friozinho e o final de semana que é gostoso, né, pra gente comer, enfim, tá? Um beijo carinhoso para todo mundo, lembrando que amanhã, a partir das 2 horas da tarde, tem reprise do programa Às 2 da tarde e até semana que vem. Tchau!